Boa noite, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós teremos um hino com a Keila, após a leitura. Vamos ficar em pé. Marcos 11. Versículos 22, 23 e 24. São Marcos 11, versículos 22, 23 e 24. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém. Oremos. Amado Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo fato de termos este grande privilégio de vir até este lugar. É um lugar que muda o nosso dia. Quantas vezes chegamos aqui de cabeça baixa, até deprimido, mas ao teu falar, o teu falar é como um vento que vai levando embora a nuvem que esconde o sol de brilhar sobre nós. E a gente sai diferente, sai abençoados, encorajados, e este é um dos motivos que nós estamos aqui nesta noite, para te adorar e para receber os benefícios da tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta noite seja mais uma noite que sairemos com a vitória. Cura as pessoas doentes, liberta as pessoas oprimidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Eu sei que Jesus me ama, a certeza eu bem tenho, provou-me ali no Gólgota, sofrendo no horrível lenho. O véu do templo rasgou-se, Jesus tinha expirado, ouviu-se um brado de dor, está tudo consumado.
cena da cruz eu vou me firmando. A terra toda tremeu, o mundo foi abalado, até os que estavam mortos foram ressuscitados. O mundo não compreendeu, o centurião logo disse: esse era o Filho de Deus, que na cruz foi imolado. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes nas lutas fico meditando, na cena da cruz eu vou me firmando. Ficou 3 dias na terra, mas logo ressuscitou, subiu ao céu triunfante e as nossas culpas levou. Agora vamos lutar, olhando só pra Jesus. Que bom se todos olhassem pra aquela cena da cruz. A cena da cruz não me sai da mente, eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes nas lutas fico meditando, na cena da cruz eu vou me firmando. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a oração, ela foi incentivada pelo Senhor Jesus Cristo. Devemos orar e bastante. No tabernáculo dos Estados Unidos, Ombrana escreveu, colocou um cartaz: bastante oração, bastante poder. Pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aqui em Lucas 11, a partir do versículo 5, Jesus conta uma parábola dizendo: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu vindo de longe chegou em casa e eu não tenho nada a lhe apresentar-lhe. E se o amigo disser: já é tarde da noite, a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama e não posso levantar para te dar, digo-vos que ele não levantará para dar, por ser teu amigo, mas por causa da importunação, ele te dará tudo que houver mister.
Aí Jesus conclui: e eu vos digo a vós, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, se um filho lhe pedir um pão, lhe daria no lugar do pão uma pedra? Se pedir um peixe, daria no lugar do peixe uma serpente? Se pedir um ovo, daria no lugar do ovo um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis, pois, dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Em João 14, verso 13, Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ainda 1 João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedirmos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Tiago 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Então, devemos orar a Deus, claro, humildade. Há um hino que diz assim: de joelho é melhor. Todos que podem ajoelhar-se ao grande Deus em humildade, até pôr a boca no pó, deve fazer isso. Você chega a Deus pedindo, de uma forma educada, reverente, porque é assim que devemos falar com Deus. A oração, ela muda as coisas, sabe? A oração muda. Segundo o livro de Crônicas 32, ali está a passagem bíblica do rei Ezequias. Ele ficou doente e Deus mandou o profeta Isaías avisá-lo que ele ia partir. Ordena a sua casa, porque você vai partir. Mas ele tinha crédito com Deus, sabe? É bom você ter crédito com Deus. Você tem mais confiança.
de receber os benefícios que Deus prometeu. E ele tinha crédito. Ele andou reto diante de Deus, fez o que era correto. Inclusive, havia uma idolatria em relação à serpente de bronze, que lá no passado, no deserto, Números capítulo 21, a serpente foi levantada por causa da murmuração do povo, que como consequência, Deus havia enviado serpentes ardentes, venenosas, para picar os murmuradores. Vendo que as pessoas iam morrendo, o povo clamou ao servo de Deus, Moisés, que este clamou a Deus. E Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal, põe-na sobre uma haste, e todo mordido, olhando para a serpente de bronze, não morrerá. E aquela serpente fazia alusão a Cristo. São João 3, versículos 14, 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é idolatria? Tem muitas pessoas que pensam que a foto do irmão Branham com coluna de fogo é idolatria. Você ter qualquer foto de alguém na sua casa é idolatria. Idolatria é quando aquilo toma o lugar de Deus. Ao invés de você consultar a Deus, você consulta aquela imagem, vai ao pé daquela cruz, daquele santo. Isso é idolatria. Israel estava desse jeito. Não consultava mais a Deus. Consultava a serpente, que até tinha um outro nome, de Neustã. E Ezequias, rei temente a Deus, tirou aquilo, reconectou Israel de volta ao Deus vivo. Aleluia. E ele, sentenciado à morte, ele orou a Deus dizendo: fiz o que era reto diante dos teus olhos. E mal ia saindo Isaías do palácio real, veio a palavra de Deus a ele: volte lá e diga ao chefe do meu povo, assim diz o Senhor, você receberá mais 15 anos de vida. A oração fez a diferença. É que o povo não está orando mais como antigamente. Mas um homem de oração tem muito poder. Uma certa vez, olhe como a oração ela funciona. O irmão Branham tinha um amigo de caça
Você vê, Deus tem suas maneiras de agir. E esse amigo, ele era inescrupuloso. Vocês sabem que o irmão Brana foi repreendido por Deus, porque quando ele ia caçar, o vizinho pedia: me traz um veado, me traz uma paca. Ele atendia. E uma certa vez Deus falou com ele que ele não deveria fazer isso. Ele tinha que matar só para ele comer. Ele atendeu, irmão, o Senhor Deus. Então, o irmão Brana tinha critério. Ele não matava uma corça, por exemplo, se ela tivesse filhote. Se ele percebesse que ela estava prenha. E não matava a mais, porque ele ia comer. Mas ele tinha um amigo que ele chega a dizer que tinha olhos de camaleão. E muito bom na pontaria. E os dois caçando junto, este companheiro de caça tinha um apito que fazia o barulho de um filhote de corça, para chamar a mãe, sabe? E aí ele pegou e apitou aquilo. E a mãe corça saiu do mato, apavorada, pensando que era um filhote. E aquele homem fez a mira, pegou o seu rifle e a mirou na corça. E o profeta dizia assim: não faz isso. Não faz isso. Ele dizia assim: pregador, se é muito mole, eu vou matá-la. E o irmão Brana virou o rosto daquela cena, dizendo assim: se ele atirar, ela morre, porque esse homem não erra. Mas ele virou o rosto e fez uma oração, baixinha, que o homem nem ouviu a oração. E o profeta orou: Senhor, se ele atirar, ele estoura os miolos dessa corça. Ela tem filhote. E você sabia que até Deus, o genro do pastor Gazon, estava caçando recentemente. E ele mirou numa coelha para matar. E ele ouviu uma voz dizendo assim: não mate. E ele respondeu: por quê? A voz disse: você vai ver. E quando ele recolheu a arma, ele seguiu a coelha. Gente, que cena de ver eles contarem. A mãe coelha chegou na toca dela e ficou sentada. E vários coelhinhos vieram nela para mamar. Aí ele não suportou, ele chorava igual criança. Aí ele correu e chamou o pastor Gazon na casa. E voltando, a mãe não estava mais. Mas eles bateu na porta da toca, os coelhinhos saíram. Eles colocavam o coelhinho no bolso, pegava na mão, chorava. Deus estava naquilo, gente. Deus estava naquilo. Eu sei de um caso
O caçador não sabe o porquê, mas ele imagina. Estava num giral, esperando onde o bicho bebe água. Acho que era a anta. Estava caçando. E ao mirar na anta, alguém do lado dele disse: não atira. Ele olhou e a primeira coisa que ele viu foi um vestido branco e um pé descalço. Ele não teve coragem de olhar mais para cima. E ele ficou ali. Veio outro bicho. Ele fez pontaria. E a voz disse do lado: não atire. O bicho bebeu água e foi embora. Aí o terceiro que veio, ele nem fez pontaria. A voz disse: esse pode atirar. Mas e a coragem para fazer pontaria? Ele desceu do giral, sem olhar do lado. Jogou a espingarda nas costas e foi-se embora. Tenho certeza que foi um anjo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O irmão Branham esperava, após a oração, que o tiro saísse. E ele chegou a pôr a mão no ouvido, assim, não quero nem ouvir. E o tiro não saía. E ele esperando, o tiro não saía. Quando ele olha para o caçador, que dizia que o coração do profeta era mole, o coração mole já era do caçador. O caçador olhou para o profeta, com lágrimas nos olhos, jogou o rifle no chão, e ajoelhou e agarrou no profeta. E dizia assim: ô pregador, me conduza ao Deus que você tanto prega. A oração fez com que o poder de Deus viesse daquele coração duro e o amolecesse. Aquele homem de olhos camaleão, endurecido, foi dominado pela atmosfera que causou aquela oração. Aleluia. Você pensa que é um ritual vir no altar orar? Não é não, gente. É um ensinamento, é um privilégio de quem chega antes do louvor. Está entendendo? Você chega na casa de Deus, aquela música suave tocando, um piano, um órgão. Você vem no altar e fala com o seu Criador: Senhor, eu estou assim, assim e assim. Usa o pastor para falar comigo. Aleluia. Às vezes não é o pastor, é um evangelista, é o auxiliar. Você deve vir no altar e orar. Usa o auxiliar, usa o evangelista para falar comigo. Eu vim aqui para te ouvir. E Deus fala. Lembra da história do diácono, que o pastor não estava na igreja, e uma filha lutou tanto para levar o pai na igreja, e no dia que ela consegue levar o pai para a igreja, o pastor não está na igreja.
É o diácono. E o diácono foi pego de surpresa. Está entendendo? Pego de surpresa. E aí, não tendo uma mensagem, ele deve ter pensado assim: nós vamos ler a Bíblia e orar a Deus. Porque ele prometeu que estaria no nosso meio. Não é verdade? Ele prometeu. E foi lá na genealogia. E começou a ler. Fulano viveu, gerou filhos e filhas, viveu mais tantos anos e depois morreu. Fulano de tal viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e depois morreu. E assim por diante. A moça voltou do culto arrasada. Além dele não pregar nada, ainda ficou lendo genealogia. Gente, quando Deus quer operar, Ele opera, gente. Ele opera. Quando Deus quer operar, Ele opera com um versículo só. Um versículo da Bíblia Sagrada. Que o pastor falar, ele vivifica. Você está entendendo? Ele vivifica aquilo e você diz: é para mim. E eu tomo essa bênção. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você diz amém para uma frase, para uma palavra, você está dizendo assim: assim seja. Por exemplo, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos sarados. Amém. Assim seja. Deus vivifica aquela escritura. E você que disse amém, a doença sai. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estar passando por uma luta terrível. O pregador cita: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A luta que te fez você chegar na igreja de cabeça baixa, quando você diz amém, você sai da igreja com a cabeça levantada. A vitória é minha. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu penso que aquela mulher viúva, nos dias de Elias, primeiro livro dos Reis 17, ela deve ter orado. Gente, se houve um povo que conhecia a Deus, é Israel. Ela orou. Ela orou quando a cerca já estava destruindo. A panela estava cheia. A botija estava cheia. E quando a coisa estava pela metade, ela pensou: nós temos que economizar. Isto é, nós vamos fazer a nossa parte. Você tem que fazer a tua parte. Aquilo que eu dou conta de fazer, eu vou fazer, vou economizar. Mas a economia não adiantou nada. Ela saiu da casa dela naquele dia, gente. Pensa, o sol como de bronze. Você já viu o céu de bronze? Tem dia que o céu não está azul. Principalmente quando a cerca vai se avançando. O sol fica meio que marrom. É o céu de bronze. E ela saiu
dizendo assim: eu tenho orado, até agora Deus não tem entrado em cena. Eu vou atrás de alguns gravetos para fazer o meu último bolo. Quem sabe, vou dar a maior parte para o meu filho, para que nós dois comamos e morramos. Quando ela estava saindo da casa dela, Deus já estava entrando em cena. Por quê? O profeta de Deus, Elias, que havia se abeberado dos garçons, corvos, que traziam carne e pão, não sei por quanto tempo, e a água do rio Querite, que ele bebia todo dia, o rio secou. E eu penso que quando o rio secou, e Deus disse: desce a Serepta, que é de Sidom, eu tenho ordenado uma mulher viúva para que te sustente. E eu penso que quando ele saiu da beira do rio seco, aquela mulher saiu da sua casa para pegar lenha. Glória a Deus. E quando ele chegava naquela casa, ela chegava da rua, com 2 cavacos. E o profeta de Deus, vendo aquela mulher, magricela, chama a atenção dela: mulher, traz para mim um jarro com água para que eu beba. Ela: pois não, eu vou buscar. Mas quando ela ia entrando para dentro da casa dela, o profeta disse: um instante, senhora. Ela: pois não, traz para mim um bolo para que eu coma. Pensa bem, que cena dramática. A mulher, ela disse: eu não tenho, a não ser um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, para fazer um pequeno bolo, para que eu e meu filho coma e morramos. Com isso, ela estava tentando dizer para o servo de Deus: eu não estou negando, mas veja a minha situação. Se eu tivesse, eu daria. A morte tem entrado na nossa casa. Mas o servo de Deus, gente, aleluia, o servo de Deus tinha uma palavra do céu para ele: aquela mulher vai te sustentar, mas não com aquela condição. O quadro tem que mudar. E o quadro vai mudar, gente. Aleluia. Ele disse: vai e faz como você disse. Isto é, pegue o resto da farinha, pegue o restinho de azeite, faz o bolo e traz um pedaço para mim primeiro. Primeiro para mim. Ah, se tivesse um crítico lá, uma filmadora para filmar, para sair na Rede Globo, para dizer: pastores que aproveitam de gente pobre, pastor que não tem dó de membros. Outro dia, uma irmã disse para mim assim: mas pastor, ela veio até a igreja para pedir coisas. Eu disse: irmã, a irmã nunca dizimou na igreja. Mas pastor, eu não tinha nem para mim, eu ia dizimar na igreja.
Eu disse: filha, um dia, uma irmã me ligou: pastor, você pode me emprestar algum dinheiro? Eu tinha R$ 150 no bolso. Eu ia comprar um chuveiro para minha sogra, ia ficar 100. Eu disse: eu tenho, vem aqui em casa. E ela chegou em casa. Eu disse: o que eu tenho é esse. E ela me disse: quando eu te liguei dizendo que eu não tinha nada, vejam bem, é que o que eu tenho na minha mão não é meu, é do Senhor, é o dízimo. E aqui está o que é de Deus. Gente, é assim que o cristão deve fazer. Sabia disso? A igreja é responsável pelos seus. É responsável. Eu ia passar R$ 100 para ela. Eu peguei R$ 200 que era de dízimo. Peguei R$ 100, coloquei mais 50. E disse: dá para você fazer a sua comprinha? Ele disse: pastor, vai dar até eu receber algo que eu tenho para receber. Ela saiu feliz. Mas ela não comprometeu o que era de Deus. Isto é filhos de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Porque às vezes você coloca álcool no meu carro com o seu dízimo para dar assistência para uma irmã que é sozinha. Sabia? Que só ela é da nossa fé. E às vezes não trabalha. Então, eu dou assistência para aquela família, não pensando em ir lá naquela igrejinha e vir com um lucro. Vocês estão captando? Porque mesmo que ela não tenha para dar, porque não trabalha, e às vezes nenhuma oferta tem para dar para Deus, mas é uma ovelha de Deus. Ela precisa de assistência. Está entendendo? E aquela mulherzinha, vejam bem, aquela mulher que era a mais pobre dali, ela só tinha para ela usar um dia e morrer. Mas Deus ordenou que ela sustentasse o profeta. Porque ela tinha o calibre do profeta, o profeta de Deus. Como a igreja, a noiva, tem o calibre do profeta desta era. Aleluia. Então, o profeta diz: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai secar, até o dia que Deus dá chuva sobre a terra. Aleluia! E a Bíblia diz que ela entrou lá na casa, fez o bolo, esvaziou a panela, esvaziou a botija, cumpriu o que Deus disse, trouxe para o profeta e ele comeu. Mas quando ela entrou dentro da sua casa, a panela estava com azeite, a farinha, a panela estava cheia, a botija estava cheia. Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, Deus da multiplicação, Deus do poder supremo. Deus supre todas as nossas necessidades. Isso é Bíblia. Glória a Deus. Alguém
sempre gosta. Você pega a internet, o que tem de incrédulos, dizendo assim, prova que o dízimo é do Novo Testamento. Na verdade, gente, dízimo foi da lei como uma obrigação mesmo. Está entendendo? Na lei ele era uma obrigação. Só que nós somos filhos de Abraão. Está entendendo? Filhos de Abraão. E Jesus questionou os tais que diziam ser filhos de Abraão. Os fariseus, os judeus. Jesus disse assim, se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Gente, isso mata qualquer argumento contra dízimo. Está entendendo? Porque Abraão dizimou por revelação. Abraão tinha uma lei impondo, você tem que pagar. Você tem que pagar. Abraão pagou o dízimo de tudo. Aleluia. E nós somos filhos de Abraão. As obras que Abraão fez, nós faremos também. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui, ó, São João 8,39. Dízimo não é da lei. Abraão foi antes da lei. E quando ele vinha da matança dos reis, encontrou-se com Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém é a abreviação do nome Jerusalém. Portanto, aquele ser, aquele homem que deu a ceia para ele, com pão e vinho, era o Deus Todo-Poderoso em uma teofania manifestado. Aleluia. E Abraão pagou o dízimo de tudo para ele. Glória a Deus, aleluia. E quem é filho de Abraão é um dizimista. O profeta foi um dizimista. O irmão Branham, a primeira coisa que ele fez quando se converteu a Deus, ele devia na farmácia. Ele foi no farmacêutico e disse, eu tenho uma dívida aqui na farmácia, e eu quero pagá-la, mas eu me tornei um cristão, e eu sei que todo cristão deve o dízimo a Deus. Eu vou pagar o meu dízimo primeiro, mas eu prometo que eu venho pagar a minha conta da farmácia. O farmacêutico elogiou o profeta pela posição dele, de ir lá e dar uma satisfação. E eu vou dar o que é de Deus primeiro, e depois eu volto. Aleluia. Glória a Deus. Eu não conheço nenhum dizimista que está aí feito cauda e não feito cabeça. É claro que não basta ser só dizimista. Está entendendo? Há muitos dizimistas no inferno, mas no céu não há nenhum que não é dizimista. Há muitas mulheres saiudas, cabeludas lá no inferno, mas no céu não haverá nenhuma delas que não tenha seus cabelos sem tesoura. Não haverá nenhuma delas que vestem roupas indecentes. Está entendendo? Portanto, é como a mulher lá na primeira carta de Timóteo 2, a partir do versículo 9, no finalzinho. Salvar-se-á, porém, dando-lhes filhos, e se permanecer na fé, na santificação e na oração. Quer dizer, não é por dar filhos que será salva, mas a mulher que não quer ter filhos, ela não será salva. Aleluia. Glória a Deus, porque é mandamento do Senhor. Essas mulherzinhas da igreja, que gera um filho apenas, diz, a coisa está feia para criar filho, elas não crêem no poder de Deus. Porque em Filipenses 4:19 está escrito assim, que Deus supre todas as nossas necessidades,
Se você gera filhos, Deus dá cobertura para a sua família. Glória a Deus. Filhos de Deus não passa fome, não mendiga. Deus o sustenta. Deus sustentou Elias. Deus sustentou a viúva. Deus sustenta o seu povo. Deus tem poder para sustentar. Isso é dizer que Deus perdeu o poder. A crise aumentou. O poder de Deus não é suficiente para sustentar os filhos nessa era. E dizendo assim, é difícil criar filho. Mas ela gostou de ser criada. Não é isso? E às vezes no meio de 6, de 7, de 8, ela gostou de ser criada. Então a igreja tem que estar orando, gente. Orando. Você tem que determinar um tempo para você orar. Se determina tempo para ficar na tela do computador. E se não cuidar, vara as madrugadas. Vara as madrugadas. Na tela do computador, assistindo filmes de madrugada. Ao invés de determinar um tempo. Gente, pelo menos 10 minutos de oração, gente. Pelo menos isso. Por isso que o povo não tem poder mais. Agora, se não tem poder, porque não ora, imagine para essa etapa que eu vou falar agora. Que é a determinação. Porque a oração, você vai diante de Deus e fala com Deus. E muitas vezes Deus não quer que você ore frente a determinada situação. O próprio Deus não quer que você ore. Deus quer que você ore a Ele. Está entendendo? Mas tem hora que você confronta o diabo, Satanás. E você não pode orar. Um dia eu vi um irmão que foi expulsar um demônio. E ao invés de ele usar da autoridade de Deus, ele ajoelhou na frente da moça possessa. E ficava, Senhor, manda esse demônio embora. A mulher possessa dizia assim, ora mais. Ora mais. E eu cheguei na cena. Eu estava vendo que a moça ia dar um pontapé na cara do rapaz. Rapaz, levanta. Você vai ficar desse jeito em frente a Satanás? Você tem que usar de autoridade contra o demônio. Aleluia. Porque igreja, se você ora a Deus, vejam bem, quando o profeta diz na mensagem que nós não temos poder, ele estava se referindo como um soldado. Um soldado lá no cruzamento, ele não tem poder para ir na frente de uma carreta, de um carro, escorar ele com a mão e dizer, para, com a mão. Ele não tem poder para isso. Mas ele tem autoridade. Autoridade. E Deus quer que usemos a autoridade que Ele tem delegado à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Josué usou dessa autoridade. E veja que a autoridade, ela age quando você tem crédito com Deus. Josué estava possuindo a promessa. Glória a Deus. A promessa que 10 espias
que foram espiar a terra prometida, ficaram frouxos, se acovardaram. Eles trouxeram a novidade da terra, trouxeram um cacho de uva que era 2 homens para carregar. Você imagina então um cacho de banana naquela terra? Você imagina uma jaca naquela terra? Aleluia. Romãs que eram do tamanho quase de cabaças. E disseram assim: a terra é boa. Deus falou a verdade. Acontece que Deus não fala meia verdade. Deus, quando fala, é tudo verdade. Eles disseram: a terra é boa, mas não somos capazes. Mas havia 2 que foram lá. Caleb representando a igreja, e Josué representando o Espírito Santo. Caleb reagiu dizendo: nós somos capazes. Nós somos capazes. A igreja desta era noiva diz: nós somos capazes. Deus é conosco. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. Ungido com a unção de poder, com o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Josué, no posto do seu dever, ele precisava de luz para vencer. Aleluia. Se você está no posto do seu dever, e você precisa de algo para vencer, não se preocupa. O poder de Deus desce. Você vence. Glória a Deus. Aleluia. E ele percebeu que os inimigos, à noite, que é praxe do nosso inimigo, é nas trevas. Por isso você tem que ser luz. Nas trevas ele fica forte. Mas nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Pode ser que para você esteja noite hoje, mas o sol da justiça vai raiar. O sol da justiça vai brilhar. Glória a Deus, porque nunca houve noite. Lá no extremo polo norte, há período de noite muito grande, meses noturnos. Mas aqueles meses noturnos cede quando a luz vem, quando o sol raia. E se há meses de negrura na tua vida, nesta noite é a hora do sol raiar. É a noite do sol brilhar na tua vida outra vez. É a noite da tua vitória. É a noite que Deus vai ser contigo agora. Aleluia. Glória a Deus. E ele não tinha outra alternativa. O sol ia se pôr. E Josué olhou, enxergou algo que você tem que enxergar. O sol quem fez foi Deus. E na terra os filhos de Deus é um pequeno Deus. É um Deus menor. Essa é a nossa condição aqui na terra. Aleluia. Filho de leão. Ele olha para um animal presa. O animal, quando vê um filhote de leão, ele fica nervoso. Ele fica nervoso porque ele sabe que o leão grande está perto. Aleluia. Filho de peixe, peixinho é. Se você é um filho de Deus, é um Deus amador. Aleluia. E onde os pequenos deuses estão, o Deus maior está conosco. O Todo-Poderoso está aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Você não pode se intimidar com essas coisas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é conquistador. O nosso Deus é o vencedor dos céus. Josué simplesmente
simplesmente disse: para-te, sol, detenha lá, e lua lá no vale de Ajalon. E a Bíblia diz que o sol se deteve por quase meio-dia. Ele ficou fixado lá, a lua também lá. É claro que eu não preciso de ciência para provar, mas a ciência prova que o sol parou. Eles têm que admitir que é poder de Deus. Aleluia, a medicina tem que acreditar, tem que conformar que Deus está acima da medicina. Tem que admitir que Deus é maior. Há um Deus do céu que é poderoso. Não estou combatendo a medicina. É boa. Mas quando o médico diz que não tem mais jeito, quando o médico diz que o recurso acabou, eu já vi Deus virar a coisa toda. Eu já vi Deus mudar o quadro todo. Eu já vi Deus tirar a pessoa do leito de enfermidade. Aleluia! Glória a Deus. Eu orei por um homem que a medicina mandou morrer em casa. Glória a Deus. Câncer da garganta até o pulmão, até o estômago, tudo comido. Não bebi uma gota de água sequer. Estava paralisado na cama, esquelético, como um jacaré tomando sol. A boca seca, não tinha nem pulsação ele tinha. E eu coloquei a mão no peito dele e disse: Senhor, ele não tem que levantar agora, mas eu sei que o Senhor tem poder para dar saúde para ele outra vez. Satanás, tire as mãos desse homem. Era uma quarta noite, mais ou menos às 10 da noite. Na quinta-feira, ele sentou na cama, bebeu caldo de galinha e viveu, porque o Deus vivo lhe deu vida. Aleluia. Glória a Jesus. É a autoridade de Deus. Marcos 16, versículos 18, 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber coisa mortífera não vai fazer mal nenhum. E porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso não é nem para orar, isso é determinação. É colocar as mãos sobre o enfermo e determinar: doença, sai, sai, porque a mão do pequeno Deus está aí. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará nenhum mal. É poder de Deus delegado à sua igreja, autoridade do alto. Glória a Deus, aleluia. E nós, como um oficial do trânsito, aquele guardinha, pode ter até 1,5 metro, mas ele fardado, com o seu uniforme, seu cap, sua bota, seu 38 na cintura, seu apito. Pode vir um carro com 200 cavalos, mas se ele apitar, aquele carro tem que frear. Ele não tem poder para deter o carro, mas ele tem autoridade do governo, do país. Ele é uma autoridade e ele representa o Estado. Nós somos a autoridade de Deus aqui na terra. E não é o Estado que te dá cobertura, não é o Brasil que te dá cobertura, é o reino celestial, é o reino do Deus Todo-Poderoso. Céu
Deus desce para te abençoar. Anjos de Deus desce para te ajudar. A unção do Todo-Poderoso vem para te dar vitória. Aleluia. Às vezes, Deus quer que você use esse poder. Você tenha ousadia para falar. Porque um dia, a Manadir sabe, eu já contei esse testemunho aqui. Eu levantei cedo e fui na casa da minha mãe. Eu levantei com uma calça de nylon. Parece que aquele dia não dormimos no quarto. Dormimos na sala da minha sogra. Uma camiseta branca, chinelo. E eu desci para a casa da minha irmã. Minha mãe estava internada. Ela viu a cura do canceroso. Comigo, ela, irmão Jesus. Aí, esse menino havia sido curado da bronquite e de asma. E a mãe incrédula disse assim: foi uma simpatia que nós fizemos. Eu disse: pode deixar. Ela vai procurar eu de novo. Cheguei, a minha irmã disse: Ninho, como é que chama a vela? Otete está louquinha atrás de você. O Renan está em crise. A crise dele fazia assim, ó, o peito. A roxa ficava roxa, a boca roxa. E ele ia na minha mãe fazia um chazinho para ele, orava, ele ficava meio bom. Mas era uma crise que dava na família. O irmão mais velho já tinha sido operado do coração. Deus destrói essa corrente maligna em família. Seja do alcoolismo, seja das drogas, seja doença do coração. Deus destrói essas coisas. Está entendendo? Deus destrói. Deus quebra a ponte de Satanás. Ele não passa mais para a família. Nosso Deus tem poder para isso. Aleluia. Glória a Deus. Aí, eu fui lá na minha mãe. Ele estava chegando lá. Minha mãe não estava em casa. Eu orei pelo Renan. Eu orei por ele. Aí, não aconteceu nada. Falei: misericórdia. Não aconteceu nada. E eu fui embora. Cheguei no portão da casa da minha mãe. Umas crianças brincando na rua. Eu me lembrei de um testemunho contado pelo pastor Pierre Green, que conheceu o irmão Brana, andou com o irmão Brana. E ele contou um testemunho, quando veio no Brasil, dizendo que o irmão Brana estava passando a pé numa rua, e havia crianças brincando de bola, mas havia um aleijadinho sentado na calçada. E ele chegou no aleijadinho e disse assim: por que você não está brincando, filho? O aleijadinho disse: é que eu sou aleijado, tio. Olha minhas pernas. Irmão Brana disse para os que estavam brincando: me dá aqui a bola. Os meninos jogou a bola para o profeta. E o irmão Brana pegou aquela bola, chegou perto do garoto aleijado e jogou a bola no chão. A bola escorreu. E disse para o menino: pega. O menino saltou com as pernas boas. Aleluia. Glória a Deus. E correu e foi brincar com as crianças. E eu lembrei daquilo e eu voltei. Voltei determinado. Voltei com o peito estufado. Voltei e disse para o diabo: Satanás, você é um sem vergonha. Você aproveitando uma criança de 8 anos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair dela agora. Sai! Em nome de Jesus Cristo. E disse: Renan, quem te curou da primeira vez? Ele disse: foi Jesus. Eu digo então: estou curado em nome de Jesus. Ele disse: estou curado em nome de Jesus. Foi brincar com as crianças. Aleluia. Glória a Deus. E quando
Quando nós íamos lá, ele dizia: tia Nadir, eu sarei. Ele estava gordinho, ele cresceu. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o Deus que está aqui presente no nosso meio. Não duvida da presença de Deus aqui não. É pecado. Ele está aqui no nosso meio. Ele veio para te ajudar nesta noite. Aleluia. E você pode ser ajudado nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. A igreja se põe de pé. É a noite da tua vitória. É a noite da tua conquista. Você tem ouvido mensagem de ensinamento, mensagem de correção. Hoje é a hora de Deus vir te dar presente nesta noite. A tua vitória. A tua vitória. A tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos determinar. Determina a tua bênção. Glória a Deus. Começa a orar. Fala com Deus primeiro. Confessa a Ele. Fala com Ele. Glória a Deus. Conta o que está lhe afligindo. Ele vai te revestir nesta oração. Ele vai colocar o capacete da salvação. Ele vai colocar a couraça da justiça. Ele vai calçar você na preparação do evangelho da paz. Ele vai cingir os seus lombos com a verdade. Ele vai te dar o escudo da fé. Glória a Deus. Aleluia. E você tem a espada para determinar. Cada promessa é uma determinação que sai da tua boca. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Determina. Não duvide não. Você vai sair daqui, o monte vai continuar. Mas você tem que determinar que ele vai sair. Ele vai sair. Um grão de areia já se soltou dele. Toneladas vão se soltar. A montanha vai desaparecer. É promessa de Deus. Diga a este monte: sai, doença. Sai em nome de Jesus Cristo. Perturbação do diabo. Você que está sendo perturbada pelo diabo, ele está te assombrando. Em nome do Senhor Jesus, sai agora. Manda ele embora. Diga: eu sou uma filha de Deus. Eu sou um pequeno Deus. Aleluia. Sai do meu caminho, Satanás. Eu sou possuidor de todas as coisas. Aleluia. Portas do emprego. A porta fechou para Elias, Deus abriu outra porta. A porta fecha para você, Deus abre outra. Aleluia. Aleluia. Igreja, Satanás já está derrotado. Satanás está de cadeira de rodas. O nosso vacilo faz ele andar. A falta de oração faz ele levantar dentro da tua casa. A ação faz ele voltar para a cadeira de roda. A sua fé faz ele voltar para a cadeira de roda. Aleluia. Ele foi derrotado lá no Calvário. E se ele foi derrotado no Calvário, a nossa vitória foi no Calvário. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus.
É a noite de Santa Ceia. Não digo isso para que haja um relaxo, um relapso. Mas fala com Deus. Pede perdão. Fala com Ele. Glória a Deus. É uma noite especial para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pai, passa aquele sopro embebecido no sangue de Cristo. Passa em cada coração nesta hora. Se falhamos, não foi com a intenção de falharmos. Se erramos, foi tentando acertar. Glória a Deus, nós queremos ir embora daqui. Por isso eu não digo que o povo está vacilando. Glória a Deus, eles estão lutando, estão tentando acertar o alvo. Abençoe essa congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A igreja, ainda de pé, vamos ler São Mateus, capítulo 26, versículos 26 e 27. Glória a Deus. Nós vamos ler até o 30. Até o 30. E quando comiam,